Oi, meu povo! Ó, bom demais estar aqui com vocês de novo. E hoje é assim, sem delongas nos cumprimentos, porque a aula de hoje é grande. Nós só não podemos esquecer da recomendação inicial que é: fiquem atentos ao que vou falar, tenham caneta e papel à mão para que possam anotar o que acharem de mais importante nessa aula. E assim facilitar a participação de vocês no fórum de socialização da disciplina e também na realização das atividades. Hoje eu vou lhes apresentar o diagnóstico ambiental do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Quem já ouviu falar no Vale do Peruaçu? Pois é. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu está situado no norte do estado de Minas Gerais e ele foi criado pelo Decreto Federal sem número em 21 de setembro de 1999. O objetivo desse parque é proteger o patrimônio geológico e arqueológico, proteger as amostras representativas de cerrado, floresta estacional e demais formas de vegetação natural existentes, proteger a fauna, as paisagens, os recursos hídricos e os demais atributos bióticos e abióticos da região, além de possibilitar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, e possibilitar também a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Eu vou apresentar para vocês o diagnóstico ambiental do parque. O diagnóstico, gente, é apenas uma parte de um trabalho maior, que é o plano de manejo do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Esse trabalho ele foi realizado com recursos financeiros da Fiat Automóveis, através de compensação ambiental. E ele foi executado pela CSD Geocloc, Geologia e Engenharia Ambiental. Apoiou essa execução o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é mais conhecido pela sigla IBAMA. As instituições de ensino que participaram desse trabalho foram Unimontes, que é a Universidade Estadual de Montes Claros, o FMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, USP, a Universidade de São Paulo, e a FUNAI e o IF também foram a FUNAI e o IEF também foram parceiros desse projeto. As prefeituras municipais de Januária, Itacarambi e São João das Missões forneceram várias informações que foram importantes para o trabalho. Outras instituições que também colaboraram com as informações para a execução do trabalho foram o Sesc Lages Januária, a Emater, o SEBRAE, os sindicatos dos trabalhadores rurais dessas cidades e o Colégio Seiva. E as comunidades que participaram ativamente na elaboração desse plano foram as comunidades de Fabião 1, Janelão, Agreste, Retiro e Cabeceiras, o nome é Retiro e Cabeceiras, Várzea Grande e Areião. A elaboração do plano de manejo contou com uma grande equipe, gente, porque realmente esse é um trabalho muito grande. Eram mais de 70 pessoas para poder fazer tudo. Dentre eles havia biólogos, engenheiros florestais e técnicos ambientais também. Havia pessoas especialistas em cada área temática do diagnóstico. Por exemplo, para fazer o diagnóstico do meio biótico, tinha gente que era ligada à área de vegetação, de avifauna, mastofauna, herpetrofauna, ictiofauna, entomofauna, vetores de endemia, limnologia, que é o estudo dos cursos de água doce, paleontologia e bioespeleologia. Agora, para fazer o diagnóstico da parte do meio físico, tinha gente da área de climatologia, geologia, geomorfologia, recursos hídricos, hidrogeologia, pedologia e espeleologia. E para o diagnóstico, a parte do meio antrópico, tinha especialista em aspectos socioambientais e legais, especialista em arqueologia, em uso do solo, fitogeografia e ecoturismo. E tinha também 5 especialistas em cartografia e banco de dados. E eles é que foram responsáveis pela parte de mapas. Inclusive, eles davam apoio aos diagnósticos do meio biótico e físico, porque cada assunto, cada meio, tem um tipo específico de mapa. Então, o pessoal da cartografia dava esse apoio. Vocês estão vendo? Era muita gente, né? E como eu já falei com vocês, esse é um trabalho muito grande. Ele não é apenas o diagnóstico ambiental do local. Ele é um plano de manejo que vai orientar toda a parte de conservação, de pesquisa e a parte de visitação do parque. Então, é um trabalho completo, né? O parque é esse pontinho verde aqui, ó, bem ao norte no mapa de Minas Gerais. Fica aqui, ó.
Aqui nesse slide, a gente vê melhor o contorno do parque, que é essa área verde escura aqui, ó. Oi, meu povo! Ó, bom demais estar aqui com vocês de novo. E hoje é assim, sem delongas nos cumprimentos, porque a aula de hoje é grande. Nós só não podemos esquecer da recomendação inicial, que é: fiquem atentos ao que vou falar, tenham caneta e papel à mão para que possam anotar o que acharem de mais importante nessa aula. E assim facilitar a participação de vocês no fórum de socialização da disciplina e também na realização das atividades. Hoje eu vou lhes apresentar o diagnóstico ambiental do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Quem já ouviu falar no Vale do Peruaçu? Pois é. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu está situado no norte do estado de Minas Gerais e ele foi criado pelo Decreto Federal sem número em 21 de setembro de 1999. O objetivo desse parque é proteger o patrimônio geológico e arqueológico, proteger as amostras representativas de cerrado, floresta estacional e demais formas de vegetação natural existentes, proteger a fauna, as paisagens, os recursos hídricos e os demais atributos bióticos e abióticos da região, além de possibilitar a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, e possibilitar também a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Eu vou apresentar para vocês o diagnóstico ambiental do parque. O diagnóstico, gente, é apenas uma parte de um trabalho maior, que é o plano de manejo do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Esse trabalho ele foi realizado com recursos financeiros da Fiat Automóveis, através de compensação ambiental. E ele foi executado pela CSD Geocloc, Geologia e Engenharia Ambiental. Apoiou essa execução o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é mais conhecido pela sigla IBAMA. As instituições de ensino que participaram desse trabalho foram Unimontes, que é a Universidade Estadual de Montes Claros, o FMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, USP, a Universidade de São Paulo, e a FUNAI e o IF também foram parceiros desse projeto. As prefeituras municipais de Januária, Itacarambi e São João das Missões forneceram várias informações que foram importantes para o trabalho. Outras instituições que também colaboraram com as informações para a execução do trabalho foi o Sesc Laces Januária, a Emater, o Sebrae, os sindicatos dos trabalhadores rurais dessas cidades e o Colégio Seiva. E as comunidades que participaram ativamente na elaboração desse plano foram as comunidades de Fabião 1, Janelão, Agreste, Retiro e Cabeceiras, o nome é Retiro e Cabeceiras, Várzea Grande e Areião. A elaboração do plano de manejo contou com uma grande equipe, gente, porque realmente esse é um trabalho muito grande. Eram mais de 70 pessoas para poder fazer tudo. Dentre eles havia biólogos, engenheiros florestais e técnicos ambientais também. Havia pessoas especialistas em cada área temática do diagnóstico. Por exemplo, para fazer o diagnóstico do meio biótico, tinha gente que era ligada à área de vegetação, de avifauna, mastofauna, herpetrofauna, ictiofauna, entomofauna, vetores de endemia, limnologia, que é o estudo dos cursos de água doce, paleontologia e bioespeleologia. Agora, para fazer o diagnóstico da parte do meio físico, tinha gente da área de climatologia, geologia, geomorfologia, recursos hídricos, hidrogeologia, pedologia e espeleologia. E para o diagnóstico, a parte do meio antrópico, tinha especialista em aspectos socioambientais e legais, especialista em arqueologia, em uso do solo, fitogeografia e ecoturismo. E tinha também 5 especialistas em cartografia e banco de dados. E eles é que foram responsáveis pela parte de mapas. Inclusive, eles davam apoio aos diagnósticos do meio biótico e físico, porque cada assunto, cada meio, tem um tipo específico de mapa. Então, o pessoal da cartografia dava esse apoio. Vocês estão vendo? Era muita gente, né? E como eu já falei com vocês, esse é um trabalho muito grande. Ele não é apenas o diagnóstico ambiental do local. Ele é um plano de manejo que vai orientar toda a parte de conservação, de pesquisa e a parte de visitação do parque. Então, é um trabalho completo, né? Aqui nesse slide, a gente vê melhor o entorno do parque, que é essa área verde escura aqui, ó. E só uma curiosidade, vocês já ouviram falar no Projeto Jaíba?
É um projeto de irrigação que existe na bacia do Rio São Francisco. Vocês estão vendo esses círculozinhos que tem aqui por aqui assim, ó? Esses círculos são pivôs, pivô central que é da irrigação do projeto de Jaíba. E reparem que o projeto de Jaíba fica bem próximo do Parque das Cavernas do Peruaçu, né? Aqui nesse slide, ó, o contorno do parque está melhor ainda, tá vendo? Esse parque possui uma área de 56.800 hectares e abrange terras dos municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões. Desde 1989, então 10 anos da criação do parque, a bacia hidrográfica do Rio Peruaçu já era uma área de proteção ambiental. Essa área de proteção, ela abrange 143.866 hectares e o nome é Área de Proteção Ambiental Cavernas do Peruaçu. Também se localizam nas proximidades o Parque Estadual Veredas do Peruaçu, que é de responsabilidade do IEF, o Instituto Estadual de Florestas, né? Também tem a Reserva Indígena Chacriabá, que no caso é de responsabilidade da FUNAI. Também tem a Reserva Biológica do Projeto Jaíba, o Parque Estadual das Araras, o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, a Área de Proteção Ambiental Estadual Rio Pandeiros, o Parque Estadual Lagoa do Cajueiro, a Reserva Biológica Serra Azul, o Parque Estadual Mata Seca, a Área de Proteção Ambiental Lagedão, o Parque Estadual Verde Grande, a Reserva Particular do Patrimônio Natural Ressaca, a Área de Proteção Ambiental Municipal Serra do Sabonetal, a Área de Proteção Municipal Rio Gibão, o Parque Municipal Rio Pandeiros e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Veredas do Acari. Vocês estão vendo? A vizinhança do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é bem conservada, né? Ó, gente, o Vale do Peruaçu é um lugar que tem importância tanto em nível nacional como internacional, porque ele reúne de forma magnífica 3 atrativos: as cavernas, os sítios arqueológicos e o cânion de relevo kárstico. No mundo todo, só tem uma única caverna maior que a Gruta do Janelão, que é uma que chama Deer Cave, a Caverna dos Cervos, que fica no Parque Nacional de Mulu, na Ásia. Então, gente, ó, só de ter apenas uma concorrente no mundo todo, dá para ter uma ideia da importância de se preservar a Gruta do Janelão e as outras cavernas que também fazem parte do conjunto todo do Vale do Peruaçu. Isso sem falar do patrimônio arqueológico, porque o Vale do Peruaçu ele é referência internacional em relação à presença humana na América do Sul, guardando vestígios das primeiras tecnologias do continente, vestígios também do uso de abrigos, vestígios de agricultura e uma grande variedade de representações rupestres. E outra coisa, o Rio Peruaçu, ele faz parte da Bacia do São Francisco, que é uma das bacias mais importantes do Brasil. Além da questão da fauna, porque o Vale do Peruaçu tem várias espécies de aves que são raras e ameaçadas de extinção, tem várias espécies endêmicas de peixes e tem uma alta riqueza de répteis e invertebrados, com espécies que têm distribuição restrita. Pois é, deu para entender que a região é importante, né? Por isso, se tornou um parque nacional e está a caminho de se tornar também patrimônio da humanidade. E para se elaborar o plano de manejo do Parque Nacional, foi preciso, primeiro, fazer o diagnóstico ambiental da área. Então, agora nós vamos começar a falar sobre o diagnóstico ambiental. Vamos lá. O diagnóstico dos meios bióticos e físicos do parque, ele foi realizado segundo a metodologia da avaliação ecológica rápida. Essa metodologia foi desenvolvida pela The Nature Conservancy, que acho que é assim mesmo que fala, mas enfim, é a TNC. A TNC ela é uma organização que ela está presente em 69 países ao redor do mundo e o objetivo dessa organização é cuidar dos animais, das plantas e comunidades naturais. Nessa avaliação foram feitos levantamentos de campo por via terrestre e via fluvial, o que possibilitou a geração de relatórios temáticos. Também foram levantados aspectos socioambientais e estudos específicos da área em relação à espeleologia e arqueologia. A elaboração desse diagnóstico durou cerca de 6 meses. O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ele está situado em uma área que é designada de ecótono, que é uma área de transição entre 2 biomas, que no caso são os biomas do Cerrado e Caatinga.
Em relação à mastofauna, os levantamentos demonstraram a presença de 16 táxons diferentes. E esse número elevado se justifica pela variedade de recursos que tem no parque. O parque, gente, apresenta grandes extensões de cerrado, tem manchas de vegetação de carrasco, que é um tipo de vegetação característica da Caatinga, e tem também áreas de veredas, além das áreas de dispersão, que, como eu já falei com vocês, tem várias outras unidades de conservação próximas ao parque. As áreas de dispersão são muito importantes, especialmente para os mamíferos de grande porte, como a onça, o lobo-guará, a anta, a queixada. Foram levantadas ao todo 56 espécies de mamíferos. E dessas 56 espécies, 19 se encontram na lista de espécies ameaçadas de extinção. A gente pode destacar aqui a onça pintada, e no parque, além da onça pintada, tem também a jogatirica, o tatu canastra. Olha o tamanho desse bicho, gente. Você tá doido? Ele pode chegar até 1 metro de comprimento, fora a cauda, tá? Tem outras espécies de tatu no parque também, como o tatu de rabo mole e o tatu bola. O veado campeiro, que também é uma espécie ameaçada de extinção. E no parque tem também o cervo do Pantanal. Outro animal ameaçado de extinção é o tamanduá-bandeira. E o parque, além do tamanduá-bandeira, tem também o tamanduá-mirim. A anta. O lobo-guará. Deixa eu contar uma história pra vocês rapidinho aqui. É a historinha de mineiro, viu? É só pra vocês rirem depois. Tem uma cidade de Minas que se chama Guaraciama, né? Aí foi assim, tinha 2 compadres que saíram pra caçar. E quando eles estavam na espera, um deles viu um casal de lobo. Aí ele falou assim, vixe, compadre, olha os guaraciamanos. Aí o outro respondeu, uai, e Guaraciama? Aí pronto, ficou Guaraciama, é o nome da cidade. Foi vocês rirem aí, viu? O tutor vai dar mais 2 pra quem rir. Tem também o gato palheiro, que é ameaçado de extinção. E no parque tem outra espécie de gato selvagem, que é o gato do mato pequeno, tá? Um dos animais mais ameaçados é o cachorro vinagre. Inclusive, ele já é considerado extinto no estado de Minas Gerais. E ainda tem raposa do campo, lontra, cateto, queixada. Cateto e queixada são tipo uns porcos do mato, sabe? Ó, gente, existe assim uma grande lacuna no conhecimento sobre os pequenos mamíferos. Inclusive, se acredita que o número de espécies existentes seja relevante, existindo possivelmente espécies desconhecidas para a ciência, porque as características da região em relação à vegetação e aos aspectos geomorfológicos são assim bastante peculiares, tá? Então precisa de mais estudo nessa área aí de pequenos mamíferos. Agora, para as aves, de um total de 367 espécies identificadas em campo, 16 estão na lista de espécies ameaçadas. Por exemplo, tem a arara azul, alguns papagaios e o urubu-rei. A avifauna do parque ela é bastante diversificada por causa da grande diversidade de ambientes que tem. A região tem áreas de florestas deciduais em bom estado de conservação, tem formações kársticas de elevada importância no contexto regional, ambientes ciliares e ribeirinhos às margens de 3 cursos d'água que são perenes, que são o Rio Peruaçu, o São Francisco e o Córrego dos Sonhos. E outra coisa importante de se ressaltar é que o Parque Cavernas do Peruaçu é a única unidade de conservação que abriga os endemismos da região no Médio São Francisco. Por exemplo, o cara-dourada, o arapaçu do São Francisco. Nesse caso, a ave considerada endêmica é uma subespécie da Falcirótris, tá? O bacurau do São Francisco, e vocês acreditem ou não, essa foi a melhor imagem do pássaro que eu consegui encontrar na internet. Deve ser muito raro mesmo, porque é difícil demais de achar uma imagem. O tico-tico do mato. Ô, gente, repare no nome das espécies, todas têm franciscanos no final. Isso nos mostra que realmente essas espécies são endêmicas. Elas só ocorrem na região do Rio São Francisco. Tanto que quem descobriu as espécies quis homenagear o local. E a Maria Preta do Nordeste. Do levantamento ictiológico é o que mesmo, gente? Eu já falei, tipo assim, umas 1000 vezes para vocês, né? Ictiológicos são os peixes. Então, do levantamento ictiológico,
foram catalogadas 68 espécies, sendo 62 características da bacia do Rio São Francisco, ou seja, são autóctones, são nativas do Rio São Francisco. E 30% delas são endêmicas, quer dizer que só ocorrem nessa região. E 4 espécies estão ameaçadas de extinção. Ó, gente, no Brasil existe um catálogo com todas as espécies ameaçadas de extinção. Esse catálogo tem 473 nomes. No diagnóstico da fauna existente no parque, foram identificadas 40 espécies presentes no catálogo. Isso dá praticamente 10% da população de animais ameaçados de extinção. Tá aí, né, mais um motivo para a conservação do parque. E outra coisa importante em relação à ictiofauna é a existência de espécies exóticas, porque isso é um grande problema para a conservação da ictiofauna regional. As espécies exóticas encontradas foram carpa, carpa cabeçuda, tambaqui e a tilápia. Sobre os estudos da herpetofauna, foram encontradas espécies de anfíbios que são típicas do cerrado, como a perereca amarela, a perereca verde e o sapo da espécie Bufo crucifer. E também foram encontradas espécies que são características de regiões de mata seca e caatinga, como a perereca Ila soarese, a rã do campo, o sapo Odontophinus carvalhoi e a jararaca baiana. A presença de espécies típicas de biomas diferentes reforça para a gente a característica da região do Vale do Peruaçu, que é ser uma região de transição entre cerrado e caatinga. E como eu já falei com vocês, esse tipo de região se chama ecótono. Em relação à entomologia, o trabalho ele apresentou uma revisão bibliográfica sobre abelhas, lepidópteras, que são as borboletas e mariposas, né? E sobre leishmaniose, esquistossomose e seus vetores. Mas não fala nada específico sobre o parque. Fala em linhas gerais sobre a ocorrência dessas populações no mundo, no Brasil e no estado de Minas Gerais, nos biomas de cerrado e no bioma e caatinga. E também sobre a fauna cavernícola, é também uma revisão bibliográfica. Eles apresentam um mapa, deixa eu mostrar vocês aqui nos slides, que é esse aqui, ó. As bolinhas amarelas, elas representam as cavernas que já publicaram o inventário e as bolinhas vermelhas foram inventariadas, mas não publicaram ainda. E a bolinha azul é o Parque Cavernas do Peruaçu, tá? Em relação à flora, o parque apresenta 1.072 espécies botânicas diferentes. Entre elas, tem algumas que são desconhecidas pela ciência e muitas outras que são consideradas ameaçadas de extinção e raras. Como o parque está inserido numa área de ocorrência de cerrado, de mata seca e de caatinga, ele abrange importantes amostras de cada uma dessas unidades vegetacionais. Outras bacias de afluentes do Rio São Francisco, elas também apresentam padrões vegetacionais semelhantes ao do Rio Peruaçu. Mas a bacia do Rio Peruaçu, ela tem, em particular, uma expressiva área de karst, que é ocupada por florestas deciduais e por vegetação hiperxerófila. As florestas deciduais e as lagoas típicas da planície são franciscana, elas são pouco representadas pelo Parque Cavernas do Peruaçu. Mas, ainda bem, né, existem outras unidades de conservação na região, como o Parque Estadual da Mata Seca e a Área de Preservação Ambiental Estadual Rio Pandeiros, que representa bem essa parte, sabe? Karst é um tipo de terreno que é especialmente caracterizado pela corrosão de rochas calcárias e por isso é comum nessas áreas a gente ter leitos subterrâneos, cavernas, grutas nesse tipo de vegetação. Aqui a gente tem uma foto de floresta decidual, que a característica da floresta decidual é perder as folhas durante a estação da seca. Aqui nessa foto tem uma linda paisagem, né, bem bonita, de formação kárstica e também a gente pode perceber no cantinho aqui uma planta típica da vegetação hiperxerófila, que a característica da vegetação hiperxerófila é a presença de espinhos. Tá aqui nesse cantinho aqui assim, ó, a vegetação hiperxerófila. Bom, gente, os aspectos físicos, eles foram caracterizados de forma regional através de levantamentos bibliográficos. Os dados
foram apresentados na forma de textos, de figuras, fotos e mapas. E foram levantados os seguintes aspectos. Dentro da caracterização do clima regional, tinha os tópicos temperatura, pluviosidade, umidade relativa do ar, insolação e nebulosidade. Caracterizaram também a geologia e a geomorfologia regional, os recursos hídricos e a hidrogeologia. As classes de solos presentes na região foram latossolo vermelho-amarelo, latossolo vermelho escuro, podizólico vermelho-amarelo, terra roxa estruturada similar, cambissolos, solos hidromórficos, solos aluviais, solos litólicos e areias quartzosas. Agora, em relação aos aspectos culturais e históricos. O trabalho, ele apresenta uma revisão bibliográfica abordando o histórico da região, desde a colonização até a história recente. E é muito interessante porque o trabalho, ele traz trechos de relatos de jesuítas, de bandeirantes, de desbravadores. Gente, o Vale do Peruaçu, ele está no mapa desde 1550. O trabalho traz ainda uma caracterização da população indígena, conta um pouco da história, fala da cultura, dá uma especial atenção para a história do povo Xacriabá, que até hoje vive nessa região, principalmente no município de São João das Missões. E os aspectos ligados à pré-história do Vale do Peruaçu, eles são apresentados de forma bem detalhada. As pinturas rupestres são citadas o tempo todo, porque as pinturas rupestres elas são a base para definir a era geológica e o tipo de vida dessas populações pré-históricas. Por exemplo, através das pinturas, pode-se ter uma ideia das preferências alimentares, dos tipos de abrigos, dos rituais. Os vestígios mais antigos têm cerca de 12 mil anos. Eles também falam dos paleoíndios, que a princípio eram caçadores-coletores, eles viveram há cerca de 3 mil anos. E mais tarde, já na era cristã, então de 2 mil anos para cá, né, eles eram ceramistas e horticultores. É importante ressaltar, gente, que em comparação com outras áreas do estado de Minas Gerais, já pesquisadas, o Vale do Peruaçu, ele está aquém do seu potencial. Então, é imprescindível potencializar ações nesse sentido. Sobre as manifestações culturais, essas são típicas da região são franciscana, com características nordestinas evidenciadas na literatura popular, escrita e no folclore musical. Por exemplo, é comum na região a literatura de cordel e os repentes. Já a culinária registra influências nordestinas e mineiras. A famosa cachaça de Januária, há muito tempo ela deixou de ser produzida de forma artesanal e hoje ela é um produto industrializado. O artesanato regional ele é vendido em mercados e feiras que existem nos municípios e sempre trazem como tema coisas que fazem alusão ao São Francisco. Gente, até essa parte aqui do trabalho que eu apresentei para vocês, não havia no plano de manejo nenhuma foto, somente mapas. As fotos que eu mostrei, elas foram tiradas da internet aí, só para ilustrar a minha fala mesmo. Mas a partir desse assunto, que é o artesanato, começam a aparecer fotos que foram tiradas pela própria equipe que elaborou o trabalho. A fauna e flora, elas são especificadas pelo nome científico, mas para a cultura regional, só mesmo uma foto para registrar exatamente como é, né? Na região tem 3 associações que são ligadas ao artesanato. Uma em Januária, outra em Cônego Marinho e outra em Pedras de Maria da Cruz. E essas associações são ligadas à rede Artesanato Solidário. Essa rede está presente em 13 estados brasileiros. A venda dos produtos é feita principalmente em São Paulo, na Central Artesol, mas é muito importante para eles conquistarem novos mercados. Quem sabe até o mercado internacional, né? Agora, em relação à arquitetura, os autores eles fazem um apanhado geral das cidades de Januária, Cônego Marinho, Itacarambi, São João das Missões e Bonito de Minas. Essas cidades, elas apresentam ainda alguns traços das construções do século XVII, que foi a época dos bandeirantes, né? E ainda tem algumas edificações do século XIX. Especialmente em Januária, ainda existem muitas edificações de meados do século passado para trás. E sobre as festas regionais, o trabalho cita a Folia de Reis, o Dia dos Santos do Rio, a Encomenda das Almas, a Cavalhada, a Festa de São João,
os reis dos cacetes e os reis das pastoras. E dão uma breve explicação sobre o que é a cavalhada, a encomenda das almas e a festa de São João, que são as maiores festas da região. Essa aula não acaba mais não, né? Então, falta só 2 tópicos para a gente caracterizar. Agora, sobre o uso e ocupação da terra. Tem 3 municípios, que é Bonito de Minas, Cônego Marinho e São João das Missões, que são muito parecidos. Eles foram criados em 1995, então é bem recente, né? Eles são pequenos, o maiorzinho é São João das Missões, que tem pouco mais de 10 mil habitantes. Nesses municípios, a maior parte da população mora na zona rural e se ocupa da pesca, do extrativismo e da agropecuária. E em São João das Missões tem um lance muito especial aí, que é... Lá em São João das Missões, a maior parte da população é indígena. É lá que está a reserva indígena Chacriabá. Por isso, os produtos municipais são de pouca expressão. E com isso, a arrecadação municipal também é pouco expressiva. Aí as finanças municipais dependem do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Já Itacarambi é maiorzinha, tem mais de 17 mil habitantes, a maioria vive na cidade, tem algumas indústrias de pequeno porte, mas ainda assim o produto municipal depende principalmente da agropecuária e dos serviços. E Januária, que é a maior de todas, tem mais de 60 mil habitantes, a maior parte da população vive na zona urbana, tem também algumas indústrias de pequeno porte, mas ainda assim, as principais atividades, elas são a agropecuária, o extrativismo e a pesca. E apesar de maior, tem características semelhantes a Itacarambi. E em nenhum dos municípios tem atividade mineradora relevante. Um problema geral desses municípios é a questão da infraestrutura, que é precária, principalmente nos aspectos relacionados a saneamento básico, e isso implica diretamente na questão e manutenção da qualidade ambiental. Existem algumas comunidades no entorno do parque e os autores ressaltam as diferenças entre essas comunidades. As comunidades que ficam a montante do parque, ou seja, áreas próximas à cabeceira do rio Peruaçu, elas são praticamente agrícolas. Elas vivem do que plantam e criam, que é milho, feijão, mandioca, galinha, porco, gado, e produzem farinha, cachaça e rapadura. E as vilas de Fabião 1 e 2, que ficam a jusante do parque, ou seja, abaixo do parque, né, se caracterizam mais como distritos urbanos. Eles ficam, Fabião 1 e 2 ficam às margens da rodovia 135 e, de maneira geral, todas as comunidades têm o mesmo tipo de economia que os municípios que eu falei há pouco, né, que é uma economia basicamente sustentada pela agropecuária e o principal problema das comunidades também é o mesmo dos municípios, que é a falta de infraestrutura. Como eu falei, a principal atividade econômica da região é associada a atividades agropastoris, ou seja, a economia da região se resume à utilização dos recursos naturais e principalmente dos recursos hídricos. Isso acontece, gente, desde a época dos bandeirantes até hoje. Então, a região já foi muito desmatada. Foram feitas análises de água em 2 pontos do Rio São Francisco e constatou-se poluição devido à falta de saneamento básico em Januária e em Itacarambi. As vilas rurais também provocam danos ambientais, principalmente em relação aos recursos hídricos. A falta de práticas agrícolas adequadas provoca assoreamento, a falta de licença permite o uso excessivo dos recursos hídricos, o uso indiscriminado de agrotóxicos e a falta de fossas sépticas adequadas contaminam os cursos d'água. E ainda tem mais, o nível dos rios Peruaçu e São Francisco tem baixado a cada período de seca. O povo invade as lagoas que tem nas depressões do São Francisco para coletar peixe, quando é o período de vazante, e foram encontrados cartuchos de bala e trilhas de caçadores. E tem também a captura de filhotes de pássaros para o comércio ilegal. Mas de todos esses problemas, o que mais preocupa é o que se refere aos recursos hídricos. Esse recurso é esgotável. O povo precisa se conscientizar. Os principais impactos observados a montante da área de ocorrência das cavernas são desmatamento e aumento da área de uso agropecuário, agricultura irrigada e ocupação urbana.
Reparem essas fotos tiradas pela equipe que elaborou o plano de manejo. Em março de 2003, que é o final do período chuvoso, o rio Peruaçu cheio de água, na região que é próxima à cabeceira do rio. E quando foi em novembro do mesmo ano, 9 meses depois, o leito do rio completamente seco. No rio Peruaçu existem 2 barragens e elas são extremamente prejudiciais à população de peixes do rio. Por quê? Não permitem a piracema. Com isso ocorre a seleção de espécies a montante e a jusante dos barramentos. E também o povo que usa essas barragens para recreação aproveita e pesca um peixinho ali para consumir ali mesmo, sabe? De boa. Eles não se preocupam com o tamanho. Qualquer coisa que cair na rede lá serve de tira-gosto, né? Outra coisa que preocupa na região da zona de amortecimento do parque é a prática de fogo na limpeza dos terrenos. Botar fogo no roçado, na verdade, não traz benefício nenhum. Primeiro, pode perder o controle, se transformar num grande incêndio e depois isso também prejudica a fauna e a qualidade do solo. Aí, por último, não menos importante, vem a caracterização da população. Os autores, eles utilizaram dados do IBGE, como os censos demográficos de 1992, de 96 e 2000, e as características do registro civil, as estatísticas do registro civil. Eles apresentaram o tamanho da população, o incremento populacional com base nesses 3 censos, o número de nascidos vivos e de óbitos, o crescimento vegetativo da população e o movimento migratório da região. Foram apresentados também dados sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH das cidades que estão diretamente desenvolvidas no parque. Aqui, ó, no slide, a gente pode observar que Januária possui o melhor IDH da região, mas ainda assim é muito ruim no ranking estadual. Pense bem, Minas Gerais tem 853 municípios ao todo, Januária está na posição 547 e São João das Missões, que é o 80º, só tinha 13 municípios mais pobres que São João das Missões. A coisa é feia, né? Esses dados, gente, eles são do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e eles são de 2003. Aí eu dei uma pesquisada aqui na NET, são de 2003 porque é mais ou menos na época que foi elaborado o coisa aqui do parque, né, o plano de manejo. Dei uma olhada na NET e o IDH de 2010, São João das Missões, piorou. Agora ele está no último lugar. É o município com o menor índice de desenvolvimento humano de Minas Gerais. Em relação às características dos domicílios, percebemos que São João das Missões apresenta quase a totalidade dos domicílios servidos de esgoto sanitário. E, de maneira geral, gente, esses municípios são poucos desenvolvidos, considerando o contexto estadual. Eles necessitam de investimentos em infraestrutura, especialmente em relação à rede de coleta e tratamento de esgotos. O atendimento de saúde é precário em todos os municípios. Itacarambi possui um hospital e Januária, que possui o melhor atendimento entre os 5 municípios, tem um hospital e 3 postos de saúde. A educação também é precária nos municípios e pior ainda nas zonas rurais. Em Bonito de Minas só tem ensino fundamental, em Cônego Marinho, Itacarambi e São João das Missões tem ensino fundamental e médio, e em Januária tem escolas de ensino fundamental, ensino médio e superior. E agora a última coisa de hoje, que é a caracterização dos grupos domésticos do entorno do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. Existem ao todo 24 comunidades no entorno do parque, com uma população total estimada em 3.000 pessoas. Para a caracterização geral dessas comunidades, foi efetuada uma pesquisa de tendências que apresentou resultados relacionados ao tamanho das famílias, faixa de renda, culturas predominantes na agricultura e principais criações de gado. Percebeu-se que a situação da infraestrutura se torna mais precária quanto mais se adentra em direção à cabeceira do rio Peruaçu. E outra característica da região é a saída dos homens em busca de serviços temporários, retornando para suas casas nos períodos de férias. Bom, pois é, gente, como eu disse no início, isso é uma parte do plano de manejo do Parque Nacional Cavernas de Peruaçu. Eu espero que vocês tenham aprendido hoje sobre diagnóstico ambiental, sobre a região norte do estado de Minas Gerais e principalmente sobre a importância da conservação ambiental. Eu espero também que vocês estejam se dedicando à elaboração do trabalho de conclusão da disciplina. Então, qualquer coisa vocês me mandam uma mensagem. Até a próxima aula.
Beijinho, beijinho e tchau, tchau para vocês.